Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja a, nesse instante, abrir as Escrituras Sagradas. Em Atos, no livro de Atos, capítulo de número 6. Nós leremos do verso 8 até o verso 15. Eu repito aos irmãos, Atos, capítulo 6, dando continuidade à nossa série expositiva em Atos, do verso 8 até o verso 15, tá bom? Todos estão diante do texto da palavra? Importante, porque essa é a voz de Deus, que demos à palavra de Deus a sua devida atenção nesse momento, a devida reverência. Nós vamos aguardar até que todos possam tomar lugar. Leamos, irmãos, as Escrituras. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas. E, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui a palavra do Senhor, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e aplique essa palavra aos nossos corações. Irmãos, o título desse sermão é A Vida no Espírito. A vida no Espírito. E essa é a vida que nós precisamos. Uma vida habitada, sustentada e guiada pelo Espírito Santo. É a vida que nós precisamos. E talvez o que nós precisamos admitir hoje é a nossa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E como nós nos achamos demais por vezes, espirituais demais, mas o Espírito e a palavra do Espírito não habita em nós. Ou habita em fraqueza, em debilidade. Irmãos, seguiremos a seguinte estrutura, em 4 pontos. O primeiro ponto está no verso 8 do nosso texto. Cheios pelo Espírito para servir com poder. Do verso 9 a 10, nós temos o nosso segundo ponto. Capacitados pelo Espírito para falar com sabedoria. Verso 11 a 14, o nosso terceiro ponto. Guardados pelo Espírito para permanecer na verdade. E o nosso quarto e último ponto, no verso 15, marcados pelo Espírito para refletir a glória de Deus. Seguiremos nesses 4 pontos, com essa divisão, e para que você entenda melhor, é necessário que você tenha um pouco do contexto de onde nós estamos em relação
ao livro de Atos e principalmente ao capítulo que nós estamos. No sermão anterior, nós vimos na pregação do pastor Wanderson que a igreja em Atos enfrentou uma pressão interna. A igreja está oscilando entre essa opressão externa e interna. Por exemplo, a igreja já havia sido levada aos tribunais, na figura de Pedro e João, uma perseguição externa. Depois ela sofreu uma perseguição ou um problema de corrupção interno, porque Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Houve uma disciplina na igreja, mas ao invés de a igreja parar, a igreja cresceu, mostrando que Deus tem um compromisso com a santidade da igreja. A seguir, nós lidamos com uma outra tensão interna. As viúvas dos judeus helenistas, e esse foi o sermão do pastor Wanderson no domingo passado, elas estavam reclamando de serem desassistidas. Elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os apóstolos, sem abandonar o ministério da oração e da palavra, porque eles dizem, não é correto que nós abandonemos a oração e a palavra para servir à mesa. Eles orientam a igreja para que escolham 7 homens com as seguintes características: boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria. E a igreja escolhe, portanto, esses 7 homens para servirem nessa necessidade de servir à mesa. Temos aqui a instituição daquilo que nós chamamos de ministério diaconal. E dentre esses 7 homens, se destaca o nome de um deles, que é Estevão. Quando nós olhamos para a eleição da igreja, dos 7 homens, o próprio registro de Lucas já traz esse destaque para Estevão. Olhe para o verso 5, como ele retrata. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Perceberam que ele qualifica Estevão aqui? Não que os demais não tivessem fé, não que os demais não tivessem o Espírito Santo, mas esse homem agora vai ganhar um destaque. Porque Lucas vai passar a destacar na narrativa Estevão. Ele vai vir para o primeiro plano da história, que começa no verso que nós estamos estudando, que é o verso 8. Estevão ganha o destaque, justamente porque mais à frente nós veremos o seu martírio. Ele é o primeiro mártir da igreja, o primeiro discípulo a morrer pelo nome de Jesus Cristo. É esse homem chamado Estevão. Embora esses homens tenham sido escolhidos para servir às mesas, atender às viúvas, a necessidade dos pobres, o ministério deles não se limitava a tarefas práticas. Um outro nome que aparece aqui é Filipe. Esses dois, eles são vistos nas Escrituras, no registro de Atos, pregando. Ainda que esse não seja um ofício ordinário do diácono, e sim do pastor, dentro do contexto da transferência de responsabilidade, vamos chamar assim, que é o quê? Entenda, a cessação do ministério apostólico e a continuidade do ministério da palavra por meio dos pastores. Pense, o que o apóstolo Paulo faz? Isso é muito nítido. Ele ensina Timóteo e Tito, 2 jovens pastores. Eles têm continuidade no ministério da palavra, mas eles não têm o ministério extraordinário do apostolado. Por exemplo, curas e sinais. Compreenderam isso? O ministério apostólico cessa, mas o ministério da palavra continua. Então, dentre esses homens, aparece Felipe, aparece Estevão, que é o do nosso texto, fazendo sinais e prodígios também, sendo que essas são marcas de apostolado. E algumas pessoas poderiam estranhar por que Estevão, fixando aqui no nosso texto, ele opera sinais e prodígios. É porque debaixo do ministério apostólico havia o ministério dos evangelistas. Eles também eram homens dotados com sinais e prodígios.
Mas tal como o ministério apostólico, o ministério do evangelista cessa. Eu sei que a gente conhece a palavra evangelista hoje e entende ela como aquele homem que vai para lugares longínquos, plantar uma igreja, e de fato nós podemos entender assim. Mas na igreja primitiva havia esse ministério, esse dom extraordinário. E, portanto, Estevão era tanto um diácono quanto um evangelista que exercia um ministério extraordinário, que tinha esse dom, tal como Felipe, mais à frente o veremos também. Por isso que ele faz sinais e prodígios, e por isso que ele prega a palavra. O que são os prodígios? É importante dizer. Olhe para o verso 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Prodígios são maravilhas. São acontecimentos que impressionam aqueles que veem. Por exemplo, um coxo andar. Isso é impressionante. Então é um maravilhamento com algo que aconteceu. E o que são sinais? Sinais são setas que apontam para algum lugar. Então, quando um milagre acontece no contexto de Atos, ele não acontece nem com um fim em si mesmo e nem com a ideia de que ele vá se perpetuar para sempre. Nenhuma das duas coisas. Os prodígios e as maravilhas que acontecem em Atos são bem cabíveis nessa palavra sinais, porque eles são como uma seta que aponta para alguém. E para quem as maravilhas e os prodígios apontam? Para Jesus. É uma maneira de certificar que o ministério de Jesus é ativo por meio dos seus apóstolos na dependência do Espírito Santo. Então, o nosso Senhor Jesus, nesse exato momento, ele reina. E nesse momento em que o texto está aqui narrando, ele reina por meio dos seus apóstolos, no poder do seu Espírito, agindo neles, e eles, para comprovar que Cristo está vivo, faziam sinais e prodígios, maravilhas, sinais da ressurreição. Deu para compreender isso? Então tinha um propósito, irmãos. Por isso que hoje não lidamos mais com esse ministério extraordinário, porque o propósito era apontar para Cristo. Agora nós temos as Escrituras fechadas. O cânon foi encerrado. O último apóstolo, que é o apóstolo João, escreveu o último livro que fecha o cânon das Escrituras, que é Apocalipse. Com isso, acontecimentos tais como esse são de fato extraordinários e não ordinários no meio da igreja. Deu para compreender isso? Então, por isso que Estevão é esse homem que faz sinais e maravilhas também, tá? Por isso, Lucas apresenta esse homem como uma testemunha de Cristo, alguém cheio de graça, alguém cheio de... por meio de quem Deus realizava prodígios e sinais. E esses sinais realizados não era para exaltar Estevão, mas era para confirmar que Cristo estava ressurreto, que Cristo continuava agindo pelo Espírito através da sua igreja. Mas sempre quando o Evangelho avança em Atos, ele nunca avança sem oposição. Toda vez que a palavra cresce, nós vemos um cenário de oposição aparecendo juntamente. Você percebe isso na transição do verso 7 para o verso 8. Olhe para o verso 7. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Assim como a palavra crescia e aumentava, olhe para o verso 9. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Essa expressão, se levantar, é uma expressão curiosa. Ela tem o sentido de ir contra. Eles se levantaram contra, em oposição. Foi gerada uma discussão aqui. Uma oposição. Então, toda vez que você vê a palavra de Deus crescer na igreja, saiba que, como resposta à crescente palavra de Deus, teremos a oposição.
o levante daqueles que são contrários à palavra do Senhor. E isso deve ser esperado pelo povo de Deus. Quanto mais abraçamos as verdades das Escrituras, mais o inimigo, o mundo, Satanás e os seus súditos se rebelam contra a palavra da verdade. Então é mais ou menos esse o cenário que nós vemos aqui. Porém, o texto vai narrar que esses homens que se levantaram contra Estevão, não se levantaram apenas contra Estevão. Porque o texto no verso 8 diz que Estevão era um homem cheio de graça e de poder, que são dons do Espírito Santo nele. Ou seja, esse Estevão aqui, ele é um homem cheio do Espírito Santo, como de fato deveria ser o critério para o diaconato. No verso 3 diz: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E quando esses homens se levantam, esses judeus helenistas se levantam contra Estevão, eles se levantam contra um homem que está cheio do Espírito Santo. E Estevão passa a combatê-los, ou a discutir com eles, e a vencer esse debate, a desfazer todo tipo de argumentação que eles tinham, a colocar diante deles a verdade e destruir a falsa confiança e a falsa sabedoria deles. Eles não conseguem resistir, o texto vai dizer, à sabedoria e ao Espírito. Então, quando eles não vencem a verdade, o que eles fazem? Eles fabricam uma mentira contra Estevão. E é assim que o mundo funciona. Na incapacidade do mundo de vencer a verdade de Deus, o mundo fabrica mentiras que nós, por vezes, adotamos silenciosamente. Agendas, prioridades mundanas, filosofias mundanas, psicologias mundanas. A mentira que se levanta contra a verdade, porque ela é incapaz de vencer a verdade. Então, quando eles não vencem pela verdade, eles recorrem à mentira, subornam homens, agitam o povo, envolvem outros líderes religiosos, pegam Estevão à força, arrastam ele para dentro do sinédrio e lá acusam ele de pelo menos 4 coisas. Primeira, de blasfemar contra Moisés. Só essa acusação já valeria apedrejamento e morte, porque os judeus tinham um grande respeito por Moisés e pela lei de Moisés. Então eles acusam de blasfemar contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei. 4 acusações infundadas que eles levantaram, inventaram para levar Estevão à morte. E de fato, irmãos, como você sabe, é o que vai acontecer. Uma falsa acusação vai levar Estevão à morte. A mentira mata. A mentira, ela mata. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. Resumidamente, nós vamos pensar sobre essas realidades. Esse texto nos mostra um homem cheio de graça e de poder, que foi confrontado por líderes religiosos, que não puderam resistir à sabedoria e o espírito que habitava nesse homem. E como não puderam vencê-lo no campo da verdade, inventaram mentira contra ele. Apresentaram esse homem como inimigo da fé, o que na verdade ele não era. Mas o texto termina dizendo que o rosto dele brilhava, como que de um anjo, apresentando para nós um desfecho onde a confirmação de Deus sobre a vida desse homem era visível. Portanto, esse texto ele não trata, irmãos, apenas, e não encare dessa forma, esse texto ele não trata apenas da coragem de Estevão. Ele trata da fidelidade de Deus, quando ele sustenta as suas testemunhas, mesmo em meio das acusações. O servo cheio do Espírito Santo, ele pode ser usado por Deus, enfrentar a oposição, sofrer calúnia por causa da verdade, e ainda assim permanecer de pé diante dos homens,
porque vive diante da presença do Senhor. De forma que o movimento desse texto é o seguinte: o Espírito capacita a testemunha de Cristo para servir, falar, permanecer fiel e refletir a glória de Deus mesmo diante da oposição. Que Deus faça isso conosco. Porque isso é ser um irmão, um discípulo, um crente, cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Uma fiel testemunha de Cristo, que serve, que fala a palavra com ousadia, que permanece fiel, não negociando com as mentiras do mundo, e que reflete a glória de Deus, mesmo diante da oposição, mesmo diante da perseguição. Dito isso, irmãos, vamos para o primeiro movimento do texto. Eu convido você mais uma vez a ler comigo o verso 8 e entender as implicações desse texto e as aplicações desse texto para a nossa vida. Diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não podemos esquecer que Estevão é um diácono. E ele está cheio do Espírito Santo, porque essa é uma marca do diaconato. E o texto narra que ele estava cheio de graça e de poder. Era assim que ele servia. E a palavra que você deveria destacar desse versículo, vamos fazer um exercício. Se você fosse destacar uma palavra desse versículo, qual que você destacaria? É uma frase. Uma palavra. Cheio. Cheio. Essa é a palavra. A palavra cheio, por incrível que pareça, significa plenitude aqui. É alguém que está realmente transbordando de graça e poder. É alguém que está abastecido do Espírito Santo. É alguém cujo Espírito Santo está habitando de forma rica, de forma substancial e também de forma visível, irmãos. Por que nós podemos dizer de forma visível? Sabe o que é curioso nesse relato, nesse capítulo? É que o capítulo 6 vai dizer, no verso 3 que nós já lemos: por isso, irmãos, escolham entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não é isso que o texto diz? A igreja, portanto, era capaz de olhar para a vida desses homens e identificar isso. Ou seja, são sinais visíveis, perceptíveis na vida de alguém. Porque a igreja era capaz de identificar esse caráter santo para então escolher. A pergunta: essas qualidades são visíveis na sua vida? As pessoas ao olharem para a sua vida, sim, as pessoas. Porque nós somos muito bem avaliados aos nossos próprios olhos. Nós temos sempre uma boa impressão sobre nós. Mas diante dos olhos daqueles que te amam e que vão te dizer a verdade, você poderia ser considerado ou considerado uma pessoa de fato cheia do Espírito Santo? Que tem plenitude da habitação do Espírito no seu ser? Cujo Espírito lhe controla em todos os sentidos? Cujo Espírito dirige seus sentimentos, palavras e ações? O Espírito te preenche por completo? O Espírito te para e o Espírito te move? Você vive uma vida na dependência do Espírito? Você serve a Deus na dependência do Espírito? Embora o versículo 8 diga que Estevão era cheio de graça e poder, e de Espírito Santo, portanto, o texto não começa dizendo que Estevão era habilidoso. O texto não começa dizendo que Estevão era eloquente, corajoso, ou impressionante, ou com aquelas qualidades que nós costumeiramente buscamos nas pessoas, ou nem mesmo que ele era educado, ou que ele era homem de boa formação, mas que ele era um homem cheio. Que qualidades do seu ser você se apega? Porque, irmãos, nós não temos muito do que nos orgulhar, não. Que tipo de conquistas ou de méritos pessoais são para você uma vaidade, onde você se apega naquilo e você se projeta como uma pessoa que tem a aprovação de Deus?
quando há aprovação de Deus sobre a nossa vida, ela tem uma marca clara: sermos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O fruto público de Estevão nasce de uma obra interior de Deus. O Espírito habita nesse homem e por isso que ele frutifica. Tem uma frase que os irmãos conhecem, de João Calvino, pelo menos é atribuída a ele, e ela cabe muito bem aqui. Por que nós selecionamos a expressão cheio? Porque não é algo que Estevão fabricou em si mesmo, é algo que foi depositado nele. O cheio aqui está no passivo. Alguém fez por ele isso. E quem foi quem encheu Estevão? Senão o próprio Deus. Quem é que nos enche do Espírito Santo, de graça e de poder, senão o próprio Deus? Então nós não estamos exaltando aqui as qualidades de Estevão, mas nós estamos glorificando o Deus que enche Estevão do Espírito dele. E a grande pergunta é: esse Deus tem enchido você? A grande pergunta que nós fazemos, irmãos, é se esse Espírito Santo tem enchido você. Ele habita em você. Ele está em você. Ele está te convencendo do seu pecado. Ele está te convencendo da justiça de Deus. Ele está te convencendo do juízo que há de vir. Esse Espírito Santo está alertando você, e esse Espírito Santo está impulsionando você a amar, a pregar, a promover a paz. Nós não estamos exaltando os atributos de Estevão aqui, mas o Espírito pelo qual o Estevão está cheio é o Espírito de Deus. Qual é a frase de Calvino? Tudo o que há de bom em mim vem de Cristo. Tudo o que há de mal em mim vem de mim mesmo. Se tem algo com que nós deveríamos nos alegrar, é que o Espírito Santo tem mudado as coisas dentro de nós. Mas nós deveríamos nos entristecer se não temos visto os sinais visíveis daquilo que é invisível. O Espírito Santo habitando dentro de nós é invisível, mas os frutos dessa habitação deveriam ser visíveis. Quais são os frutos visíveis de que o Espírito Santo, ele de fato, meu amado irmão, habita em você? Eu queria convidar a igreja a abrir as Escrituras em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16. E eu queria que você avaliasse, à luz desse texto, o que é uma vida cheia do Espírito Santo. E que você deveria ver esses sinais na sua vida, no seu viver. Verso 16 do capítulo 5 de Gálatas diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são. Então, a partir dessa lista, avalie a sua vida. Paulo não vai, de fato, exaurir a lista. Ele não vai dizer quantos pecados existem no mundo, mas ele vai citar alguns que você vai conseguir se identificar. E a presença constante e comum
e pacífica desse pecado no seu coração, significa um problema. Porque o cristão, ele não vive no pecado. Diz assim: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Vê como ele não consegue exaurir a lista de pecados? Ele diz, e coisas semelhantes a estas. Será que você não tem vivido uma vida imoral naquilo que você acessa no TikTok, no Instagram? Será que você não tem vivido uma vida corrupta? Aceitando e dando propina? Será que você não tem traído a confiança do seu lar? Será que você não tem pastoreado a sua casa? Coisas semelhantes a estas. Verso 22. Como é que nós podemos enxergar a habitação do Espírito que é invisível em nós? Invisível, pelo fruto visível. Por aquilo que pode ser visto na operação desse Espírito dentro de nós. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você tem vivido no Espírito? Você tem andado no Espírito? Esses frutos aqui narrados, essas qualidades do fruto do Espírito, essas virtudes do fruto do Espírito, elas são visíveis no seu ser, no seu viver, no seu proceder. Você pode se reconhecer como uma pessoa amável. Você pode se reconhecer como uma pessoa alegre. Você pode se reconhecer como um pacificador, como alguém paciente, como alguém que reflete a bondade de Deus com justiça, como alguém fiel, manso e que domina as suas paixões. Essas são as marcas da habitação do Espírito. Estevão carregava elas. Ele era um homem cheio de graça e de poder. Um homem cheio do Espírito Santo. Tudo o que havia de bom nele era Cristo. Assim como de fato é conosco também. Irmãos, isso reflete o ministério de Jesus. Olhe por gentileza para Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1 e depois nós vamos pular para o verso 14. Lucas 4, verso 1. Todos acharam? Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O nosso Senhor Jesus era um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito. Olhe para o verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Perceba, irmãos, o nosso Senhor Jesus é reconhecidamente um homem cheio do Espírito Santo. Então, Estevão aqui não está inaugurando nenhum padrão novo. Ele segue o caminho de Jesus. O mesmo Espírito que sustentou o nosso Senhor Jesus Cristo é o Espírito que sustenta Estevão, que habita em Estevão e que enche Estevão de graça e poder. Então, portanto, nós temos aqui sim a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma força impessoal. Ele não é apenas uma influência religiosa, ele é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É aquele que habita no povo de Deus. É aquele que aplica a nós a obra de Cristo.
O Espírito Santo é aquele que sem ele não há santificação, porque é ele quem santifica os crentes, é ele quem concede dons, é ele que fortalece a fé quando ela está enfraquecida, é ele que capacita a igreja para servir e testemunhar. Então, um cristão sem o Espírito Santo, na verdade, não é um cristão, porque o cristão só pode ser um cristão se habitado por esse Espírito Santo. E quando habitado por esse Espírito Santo, aquela lista de virtudes que são fruto do Espírito habita em nosso coração. Ser cheio do Espírito Santo não é ser uma pessoa vazia de conteúdo bíblico. E nem é ter uma espiritualidade emocional, como nós vemos por aí. Se jogar no chão, rodopiar, balbuciar qualquer tipo de linguagem estranha. Ser cheio do Espírito Santo é ser governado pelo Espírito Santo. É ser movido pelo Espírito Santo. É ser santificado, é ser fortalecido em Deus. É ter o coração inclinado para Deus. É ter a vontade não rendida a nós mesmos, mas ter a nossa vontade rendida a Deus. Os afetos ordenados por Deus, o serviço sustentado por Deus, é uma vida dependente. Por isso, Estevão ele não deve ser visto apenas como um homem autônomo em toda a sua vontade, mas ele era um homem habitado pelo Espírito Santo. A obra visível na vida dele nasceu da plenitude, cheio. O fato de ele estar cheio de Deus, do Espírito de Deus. Efésios 5,18, leve essa palavra com você. É uma ordem, não uma opção. O texto diz, enchei-vos do Espírito. Irmãos, é uma ordem. Nós devemos desejar sermos cheios do Espírito. E ainda que seja uma obra de Deus nos enchendo, também é uma busca, há uma responsabilidade humana. E como que você pode ser uma pessoa cheia do Espírito? Leia a sua Bíblia. Leia a palavra de Deus sem negociar. Tenha uma vida verdadeiramente disciplinada de oração. E não menospreze a comunhão dos santos. É buscar essa plenitude do Espírito nos meios de graça que o próprio Deus confiou à igreja. Nos meios que o próprio Deus estabeleceu para nós. É importante dizer que ser cheio do Espírito também tem uma implicação clara no livro de Atos, que é ser uma testemunha, ou ser um mártir, aquele que prega o Evangelho até mesmo diante da morte. É como diz Atos 1,8, que os irmãos conhecem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, ou sereis os meus mártires, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, ser cheio do Espírito Santo envolve também ser um cristão que não se cala, mas que prega o Evangelho em toda e qualquer circunstância. Será que você tem se calado na sua família? Será que você tem se calado no seu trabalho? Será que você tem se calado diante dos seus colegas ou amigos? Será que você tem se calado na pregação do Evangelho? Será que você tem se envergonhado do Evangelho? Essa não é uma marca de alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo prega, testemunha, com clareza e com poder. Então, irmãos, a igreja, ela não precisa de homens talentosos, organizados, inteligentes. Ela precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E você deveria desejar isso. Senhor, me faça um homem cheio do Teu Espírito. Me faça uma mulher cheia do Teu Espírito. A aplicação é essa. Ore pedindo para que Deus encha a sua vida, meu irmão e minha irmã, do Espírito dEle. Porque certamente é isso que nós precisamos. As nossas muitas quedas, fraquezas e debilidades se dá porque nós precisamos da plenitude do Espírito habitando em nós. Ser cheios dEle. Então, qual é a aplicação óbvia? Busque ser cheio do Espírito Santo. Negue-se a si mesmo e deseje ser alguém reconhecidamente cheio do Espírito Santo. Reconhecidamente por quê? Justamente por isso, que as pessoas olhem para a sua vida e digam, ali vai um homem
ali vai uma mulher cheio do Espírito Santo. Assim como se pode afirmar de Estevão. Podemos afirmar o mesmo sobre você? O segundo ponto, eu peço que você leia comigo, volte para Atos, capítulo 6. Leia comigo o verso 9 e 10, que diz assim, é o nosso segundo ponto, capacitados pelo Espírito para falar com sabedoria. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Verso 10, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Se você fosse destacar uma palavra, qual você destacaria no verso 9 e 10? Vou dar uma dica, está no 10. Qual é a palavra? A palavra é resistir. O Espírito Santo, ele é tão sábio, tão poderoso, que é impossível que alguém resista a ele. A sabedoria do Espírito é irresistível. O poder e a força do Espírito é irresistível. São irresistíveis. Alguns homens se levantaram para discutir com Estevão. Mas Lucas registra exatamente isso, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. É importante dizer que esses opositores de Lucas não eram sem formação. Você percebe que ele diz que eram judeus ligados à sinagoga dos libertos, dos sirineus, alexandrinos, homens da Cilícia e da Ásia. Eram judeus conhecidos como judeus da diáspora, da grande dispersão. Muitos deles próximos do ambiente helenista. Ou seja, judeus que tinham um treinamento na filosofia, que eram capacitados para discutir, que eram capacitados em oratória. Mas o texto vai dizer que eles não podiam resistir ao Espírito e à sabedoria do Espírito. Você percebe que a conversão de alguém, irmãos, alguém se render aos pés de Cristo, irmãos, não depende da sabedoria humana, mas depende do poder e da sabedoria de Deus. Porque esses homens não são indoutos. Eles são pessoas experimentadas na lei. São doutores, são mestres, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito. A conversão de alguém nunca é fruto da nossa eloquência, da nossa oratória ou da nossa capacidade de se expressar. A conversão sempre é um ato sobrenatural do Espírito Santo, em chamar o pecador ao arrependimento pela sabedoria do alto, a sabedoria que o mundo não pode conhecer, a sabedoria que é loucura para o homem, mas é salvação para o eleito, a sabedoria do Espírito. Esses homens, por eles serem das regiões do norte da África e do Egito, e não de Jerusalém especificamente, quando eles vinham a Jerusalém para o templo, para sacrificar, eles faziam questão de se mostrarem como puristas. O que isso significa? Defensores ferrenhos da lei e de Moisés. Porque pelo fato de eles estarem geograficamente distantes de Jerusalém, fazia com que eles sofressem acusações de não serem judeus puros. Então, por isso, eles tinham um rigor tremendo com a lei e com o templo, e com Moisés, para dizerem que eles se portavam. Então, esses são os judeus helenistas, que se levantam contra Estevão para o acusá-lo. Então, irmãos, Estevão, simplesmente no poder do Espírito, refuta aqueles homens. E eles não podem resistir. Estevão, ele não vence aquela discussão porque ele deseja uma disputa. Ele não está disputando por vaidade religiosa, como muitos fazem na internet. Crente contra crente. Disputando quem sabe mais alguma coisa. Ele fala debaixo da sabedoria do Espírito Santo. É o Espírito quem concede a verdade. É o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Então, a força de Estevão não estava na sua própria inteligência,
mas estava na palavra de Deus sustentada pelo Espírito de Deus. Você confia na sua própria sabedoria? Você confia em si mesmo? Você confia nos seus próprios esforços? Você confia naquilo que você diz ou fala? Você confia no seu próprio braço? Você está vivendo errado. Alguém que é cheio do Espírito, depende do Espírito, confia no Espírito, descansa no Espírito. Quando a gente prega a palavra para alguém, a gente não confia em si mesmo. Confiamos no Espírito que é capaz de convencer e de convencer o pecador. E ali, Estevão, diante das acusações desses judeus helenistas, ele não confia em si mesmo, nem mesmo para se defender, mas ele confia na sabedoria que vem do alto, na sabedoria do Espírito. Eu queria que você olhasse mais uma vez para Lucas, para o capítulo 21 de Lucas. Nesse capítulo de Lucas 21, no verso 14 e 15, nós encontramos uma promessa do Senhor Jesus. Lucas 21, 14 e 15 é uma promessa, irmãos, que está se cumprindo aqui com Estevão. Importante que se diga. Olha o que diz. Tomem, pois, a decisão, Jesus falando. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. O contexto é que Jesus está dizendo que os seus discípulos seriam levados às sinagogas para serem acusados pelos homens. E aí Jesus vai dizer, tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Verso 15, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. A nossa sabedoria, irmãos, depende de quem? Do Espírito Santo. É ao Espírito Santo que os homens não podem resistir. É ao Espírito Santo que os homens não podem se opor. Irmãos, estamos diante do cumprimento dessa promessa. Estevão fala, ele é a testemunha, ele é a pessoa que é visível ali. Mas todos nós sabemos que é o Espírito Santo que sustenta a palavra do testemunho de Estevão. É o Espírito Santo, irmãos. Por isso que nós, como pregadores da palavra, seja no púlpito, ou seja em casa, ou seja em qualquer contexto, não deveríamos nos preocupar tanto com a nossa eloquência, ainda que isso deva ser, em um certo sentido, em segundo plano, uma preocupação. Mas, em primeiro lugar, se estamos sendo fiéis à palavra. Porque é a palavra que salva o pecador. Ela é aplicada pelo Espírito e não pelo homem. Charles Spurgeon, quando ele pregava, e ele terminava o seu sermão, ele sempre dizia assim, o ministro externo falou a vocês, que o ministro interno, que é o Espírito Santo, aplique essa palavra no coração de vocês. Irmãos, nós só temos o limite de levar a palavra de Deus até os ouvidos de alguém. É o nosso limite. Só o Espírito Santo pode levar a palavra dos ouvidos ao coração. E isso deveria nos fazer o quê, irmãos? Pessoas dependentes do Espírito Santo. Além disso, pessoas que reconhecem que a sabedoria não vem de nós mesmos, mas a sabedoria vem somente de Deus, porque se viesse de nós mesmos, não haveria uma ordem para que orássemos. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Nós somos faltos de sabedoria, mas o Espírito Santo é cheio dela. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para que possamos andar numa vida guiada pelo Espírito. E como é que uma pessoa pode ser guiada pelo Espírito Santo, pela sabedoria do Espírito? A resposta não poderia ser outra, senão na palavra de Deus. Porque nós costumamos dizer que a palavra de Deus é a palavra do Espírito. E o Espírito de Deus é o Espírito da palavra.
Quando o Espírito atua com sabedoria, é porque ele comunica a palavra ao nosso coração. Agir com sabedoria, portanto, é agir como alguém repleto, cheio da Escritura. A Escritura é chamada de espada do Espírito, porque o Espírito age sempre por meio da palavra. Ele convence, ele corrige, ele consola, ele instrui, ele derruba fortalezas espirituais por meio da palavra da verdade. Por isso, Estevão aqui, ele não vence por meio da força retórica, mas ele vence pela sabedoria do Espírito, porque a palavra do Espírito é que desarma as vãs filosofias. É uma dependência da palavra. Olha o que diz. Só escute. Efésios 6, verso 17. Você sabe que Efésios 6 narra a armadura da fé. Efésios 6, verso 17 vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a espada do Espírito. A palavra é o instrumento pelo qual o Espírito combate o erro, protege a igreja, sustenta o testemunho do cristão, abençoa e protege os seus, enquanto condena aqueles que estão se perdendo. A palavra é poderosa, porque ela procede de Deus e é manejada pelo Espírito Santo. Por isso que ela é poderosa. Tem muita igreja que tenta convencer as pessoas por meio de truques humanos, manipulação emocional, por meio de racionalismo, intelectualismo pecaminoso. Mas tudo que nós precisamos é da palavra e do Espírito. É suficiente. A palavra é que transforma, irmão. Você sabe que Deus criou tudo por sua palavra, né? E Deus continua criando as coisas por sua palavra. A fé no coração de alguém que está perdido só pode ser gerada pela palavra. Assim como Deus disse, haja luz, você só vai crer se Ele disser para você, haja fé. É a palavra de Deus quem transforma as coisas em nós e que cria aquilo que não se tem. A santidade que não temos é a palavra de Deus que gera em nós. O fruto do Espírito que não temos é a palavra de Deus que gera em nós. Mas você sabe também que Deus cria todas as coisas do nada, não é verdade? Não existia luz e Ele diz, haja luz. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer também que Deus precisa criar muitas virtudes do Espírito em nós, que faltam em nós. Que Deus precisa criar por sua palavra aquilo que falta em nós e que só Ele pode criar por sua palavra e pelo seu Espírito. Mas Deus cria tudo do nada. Tem muita gente que se acha muito. Mas para que Deus possa trabalhar no seu coração, você precisa reconhecer que você é nada. Aquele que acha que muito é, não tem espaço para que Deus trabalhe no coração. Mas aquele que sabe que nada é, a palavra faz tudo. A palavra faz tudo. A aplicação desse trecho, irmãos, para nós, é a seguinte. Nós, como povo de Deus, deveríamos pregar a palavra com confiança na palavra e não na nossa capacidade. A palavra, ela faz tudo. Você ama a palavra de Deus? Você crê no poder da palavra de Deus? Além disso, nós deveríamos nos apegar à palavra, porque ela é a espada do Espírito, e não nos apegarmos às armas carnais. Nós deveríamos falar a verdade com sabedoria, porque isso tem a ver com manejar bem a palavra da verdade. Eu pergunto se você sabe, ou saberia, defender a sua fé diante dos homens. Você saberia fazer isso? É que o Estevão está fazendo diante daqueles acusadores. Mas ele faz isso na dependência do Espírito. Leve consigo esse texto, 1 Pedro 3,15. Leve para você no seu coração.
Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Você entendeu o texto? 1 Pedro 3,15 está dizendo que o cristão deve estar sempre preparado para dar razão da sua fé. Deve estar sempre preparado para defender aquilo que crê. Deve estar sempre preparado para calar os opositores da verdade do Senhor. Mas sabe o que a igreja muitas vezes tem feito? Tem silenciado a voz da verdade e colocado um megafone no mundo. A igreja tem se assemelhado por vezes ao mundo. A igreja tem adotado o discurso do mundo. E quando confrontados por ímpios, seja na nossa família, no nosso trabalho ou em qualquer círculo, a gente se cala por uma espécie de tolerância pecaminosa. E não defendemos a fé com coragem, com ousadia, com sabedoria e dependência do Espírito. A pergunta é se você tem se calado ou se o Espírito Santo tem movido o seu coração a falar com sabedoria e defender a fé. Somente, irmãos, a Escritura pode gerar aquilo que jamais a palavra do homem pode gerar. Salvação, transformação, mas também condenação. É a palavra que condena. Então submeta a sua mente à Escritura. Submeta completamente, dependa do Espírito completamente. E defenda a verdade para a glória de Deus, em qualquer contexto. Em terceiro lugar, peço que você leia comigo o verso 11 a 14. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias. E essa é a palavra-chave, blasfêmias, tá bom? Contra Moisés e contra Deus. Veja, eles são defensores de Moisés e da lei de Moisés. E pagaram, subornaram falsas testemunhas para dizer que Estevão estava pregando contra Moisés. Verso 12. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, indo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo, que é o templo, e contra a lei, que é o decálogo, a lei de Moisés. Verso 14. Nós o ouvimos dizer, e eles falam isso com desdém, que esse Jesus Nazareno, menosprezando a Jesus, destruiria este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, a acusação deles é que Estevão estaria pregando contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei, e por isso ele deveria ser morto, porque ele estaria cometendo blasfêmia. Você sabe qual foi a acusação pela qual o nosso Senhor Jesus foi morto? Vocês lembram? Vimos isso em Lucas. Jesus disse que, destruindo-se o templo, ele o reconstruiria em 3 dias. Mas Jesus não estava falando do templo físico. Ele estava falando de quem? Dele mesmo, que morrendo, ressuscitaria ao 3º dia. Provavelmente, irmãos, Estevão estava pregando essa mesma mensagem, que aquele que disse que destruiria o templo em 3 dias, reconstruiria o templo, ressuscitou, e que Jesus era aquele que era maior que Moisés, e que Jesus era aquele que era maior que o templo, e que Jesus era aquele que era maior que a lei, e que Jesus era aquele que Moisés, o templo e a lei apontavam. Estevão provavelmente estava pregando esta mensagem, o que ficará claro no próximo sermão, que vai mostrar que realmente era essa mensagem que ele estava pregando. Ao dizer isso, os judeus helenistas se ofenderam. Por quê? Por que você acha que eles se ofenderam? Porque eles eram religiosos, irmãos. E eles estavam apegados ao templo e às antigas coisas da antiga aliança. Eles não entenderam que todas aquelas realidades do templo, da lei, apontavam para Jesus. Eles eram mais fiéis às tradições vazias, aos ídolos, ao próprio orgulho, porque se destruir o templo, eles perdem o modo de sustento deles, do que a verdade.
Então, irmãos, o que eles fazem? Não podendo vencer a sabedoria do Espírito, não podendo resistir à sabedoria do Espírito, eles inventam uma mentira sobre Estevão. Algo que ele não pregou, algo que ele não disse. Dizendo que Moisés era contra Moisés, contra a lei, contra o templo e contra Deus. Mas isso não era verdade. Olha o que diz, irmãos, o verso 13, perdão. Apresentaram testemunhas falsas. Olha o que diz, irmãos. O verso 11. Subornaram alguns homens para que dissessem. Pagaram pessoas para mentir, para forjar algo contra ele. Não sei se você lembra do nosso texto paralelo de hoje. Foi a mesma coisa que fizeram com Jesus. Pagaram falsas testemunhas para denunciarem ele ao Sinédrio. Aliás, foi o que Judas fez. Jesus traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele era uma testemunha falsa. E essa é a mentira, irmãos. Sabe qual é a ironia desse texto? É que esses homens disseram que Estevão estava pregando contra Moisés e contra a lei. Sabe qual é a ironia do texto? Quem escreveu a lei? Moisés. Ele recebeu essa lei de quem? Do próprio Deus. E o que diz o 9º mandamento dessa lei, do Decálogo? Os irmãos sabem? O 9º mandamento? Não darás falso testemunho. E o que eles estão fazendo? Essa é a hipocrisia dos falsos religiosos. Eles estão quebrando a lei, dizendo que Estevão estava falando contra a lei e contra Moisés. Entenderam a ironia do texto? Êxodo 20, verso 16, passo a ler para você. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Essa é a lei. E eles estavam subornando homens para que dessem falso testemunho. O 9º mandamento, irmãos, é importante que você entenda, ele não apenas proíbe a mentira, como alguns pensam, mas ele também exige o amor pela verdade. Ele também exige proteção do bom nome do próximo, fidelidade no nosso testemunho, justiça com as nossas palavras, cuidado contra distorções, contra calúnias, manipulações, falsas acusações. Deus, ele abomina a falsa testemunha, porque uma mentira pode destruir reputação, pode perverter a justiça, pode imitar, inclusive, o caráter do diabo, porque o diabo é chamado de mentiroso e pai da mentira. Por isso, toda mentira, irmãos, ela é mais do que uma falha social, ela é um pecado, ela tem natureza espiritual, ela é advinda do diabo. Provérbios 6, verso 16 a 19, não teremos tempo para ler, mas o texto vai dizer que entre as coisas que o Senhor abomina, por 2 vezes esse texto vai dizer em Provérbios 6, ele abomina a língua mentirosa e a testemunha falsa que profere mentiras. Irmãos, esse texto é uma advertência para nós. João 8,44 vai dizer que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Todos aqueles que mentem têm um pai espiritual. E não é Deus, é o diabo. A mentira não vem da parte de Deus. Por isso nós devemos ser um povo que tem compromisso com a verdade, irmãos. Não tente comprar a sua paz com mentira, com infidelidade. Não altere a verdade para ser aceito por quem rejeita Cristo. Mas aqui nós também vemos outra verdade fundamental. Há nesse texto também a doutrina da união com Cristo. E nós podemos vê-la mais uma vez. Porque se nós observarmos o caminho que Estevão passou, ele é muito similar com o que aconteceu com Cristo. Estevão sofre como o Senhor Jesus sofreu. Jesus também foi levado ao Sinédrio. Também foi acusado por falsas testemunhas.
e também teve as suas palavras distorcidas. Por quê, irmãos? Porque quem está unido a Cristo deve também participar dos sofrimentos de Cristo, e não apenas da sua glória. Aqueles que estão unidos a Cristo participarão também das adversidades, dos conflitos que são inerentes daqueles que se portam como cristãos cheios do Espírito, que têm um compromisso com a verdade. É como diz Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, de ter um compromisso com a verdade, até mesmo que a consequência seja a morte. E como que nós podemos aplicar esse trecho do sermão? Não negocie a verdade jamais. Seja alguém que tenha compromisso com a verdade. Fale a verdade, mesmo que isso lhe cause danos. No caso, a verdade para Estevão lhe custou a própria vida. Ele foi até a morte por não negar o seu Senhor. Além disso, não quebre o 9º mandamento. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não deixe de proteger o nome do seu próximo. Não participe de difamação. Não participe de fofoca, de calúnia de terceiros. Seja um defensor da verdade. E quando nós formos acusados injustamente por causa de Cristo, como foi o caso de Estevão, lembre-se que sofrer pela causa de Cristo é andar também no caminho de Cristo. Quando você for acusado injustamente, não entregue o seu coração à amargura. Não responda pecado com pecado, que é o que muitos fazem. Não use a injustiça sofrida como a licença para agir carnalmente. Permaneça diante de Deus, guarde a consciência limpa, sofra com os olhos em Cristo, que também foi acusado injustamente, mas permaneceu fiel. A palavra de Deus diz em Mateus 5, verso 11 e 12, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, nós estamos esperando um destino diferente do nosso Salvador. Aquele que sofreu pelo compromisso firme com a verdade. Não ache que você, adotando uma vida mentirosa, você tem parte com Deus. Deus não se agrada da mentira. E Deus também não se agrada da meia-verdade. E é até importante dizer, o que foi chamado de mentira aqui, falsa testemunha, não é nem uma mentira completa. Eles pegaram a verdade que Estevão estava pregando e distorceram. E isso é até pior do que a mentira propriamente dita. É a distorção da verdade. E é o que muitos têm feito, infelizmente. Em quarto e último lugar, o verso 15, leamos, por favor. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Serei breve aqui. Estavam todos assistindo ali o julgamento de Estevão. Essa cena em que ele, com sabedoria, resiste àqueles homens. Vendo aquelas testemunhas falsas falando inverdade sobre ele, mentiras. Dizendo que ele estava pregando contra Moisés e contra a lei de Moisés, enquanto eles estavam quebrando o 9º mandamento. E sabe o que acontece de curioso nesse texto? O rosto de Estevão, ele brilha, irmãos, como se fosse de um anjo. Ele não fica com um formato angelical, mas como se fosse. A ideia aqui é de uma glória presente no rosto de Estevão. Essa é a ideia. E quem na história você lembra que toda vez que subia ao monte, descia com o rosto em glória, a ponto de ter que colocar um pano ao redor? Quem é esse personagem da história bíblica? Moisés. Por meio daquele rosto brilhando, Jesus estava afirmando que Estevão não pregava contra Moisés, mas que Deus estava com ele, confirmando o seu testemunho como verdadeiro. Assim como Moisés deveria trazer a palavra para o povo, Estevão estava fazendo o mesmo ali. Mas há um outro que tem o seu rosto
E não somente o seu rosto, mas todo o seu corpo transfigurado. Quem é esse? O próprio Senhor Jesus Cristo. Um pouco antes da sua aflição. Você vai perceber que o relato do martírio de Estevão é muito parecido com a morte de Jesus. Porque ele segue os caminhos do seu mestre. A ponto de ele até mesmo ver o céu se abrindo e dizer: Pai, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, e o texto termina assim, com o rosto de Estevão brilhando, confirmando que a glória do Senhor estava com ele. Ele estava em comunhão com Deus. Ele estava vivendo a semelhança de Cristo. Ele não estava brilhando por si mesmo, mas ele estava refletindo a presença daquele a quem ele decidiu entregar sua vida, morrer. O rosto como de anjo mostra que o tribunal dos homens do Sinédrio que estava julgando Estevão não tinha a palavra final, mas que o próprio Deus estava sustentando o seu servo ali. E aqui cabe uma aplicação para você levar com você. Irmãos, viva diante de Deus antes de comparecer diante dos homens. E permaneça diante dos homens, sempre com a serenidade de quem vive diante de Deus. Estevão estava diante da morte, mas o rosto dele não estava desesperado. Ele estava calmo. E ele estava glorioso. Ele estava testemunhando que o Deus dele estava com ele. E que o Cristo dele estava vivo. E que o Espírito habitava nele. De quem ele estava cheio. Cheio desse Espírito. Cheio de graça. Cheio de poder. Não temendo a morte. Mas deixando claro a quem ele pertencia. A Deus. Irmãos, Estevão não estava diante do Sinédrio como um homem abandonado. Ele estava diante dos homens, mas vivendo na presença de Deus. Portanto, eu concluo de fato esse sermão com algumas aplicações para você levar de forma tópica. Em primeiro lugar, desejemos verdadeiramente sermos cheios do Espírito. É isso que faz de você alguém com as marcas de Cristo. Ser cheio do Espírito. Segundo lugar, busque a verdadeira sabedoria que vem do Espírito da palavra. E que você só pode encontrá-la na palavra do Espírito. Ame a palavra. Leia a palavra. Em terceiro lugar, se você sofrer calúnia ou difamação, não se acovarde. Pregue a palavra, mas suporte o sofrimento com fidelidade. Tal como Estevão fez. Permaneça diante de Deus. Tome a palavra como a sua luz. Assim como a glória de Deus brilhou no rosto de Estevão. Que a glória da palavra brilhe no seu caminhar. E que você ande como quem diz: lâmpada para os meus pés são as tuas palavras, Senhor, e luz para os meus caminhos. Que você brilhe a luz da palavra de Deus por onde quer que você ande. Sirva, sem buscar glória para si mesmo. Porque o Estevão, no exercício do seu diaconato, estava à disposição do serviço, abnegado, e testemunhe de Cristo sem medo dos homens. Pregue a palavra, irmãos, mesmo que isso lhe curte sua reputação, seu emprego, sua vida. Pregue a palavra. Como você sabe, Estevão morreu. Morre a seguir. No relato bíblico. Mas permanece vivo para sempre diante de Deus. E ressuscitará no último dia.
e nós andaremos com Ele. E que nós possamos desejar sermos como Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que fala com sabedoria, que não se vende à mentira, mas defende a verdade, e que é cheio de graça, cheio de glória, que brilha a luz da palavra. Tem uma frase de John Stott que eu carrego comigo naquele livro O Discípulo Radical. Ele diz que se alguém pedisse para ele escrever Hamlet ou Rei Lear, são duas obras de Shakespeare, ele nunca conseguiria fazê-lo, porque o gênio de Shakespeare não habita dentro dele. Mas, se o gênio de Shakespeare habitasse dentro dele, ele poderia escrever essas obras. E nós não podemos ser homens como Estevão ou como Jesus, não por nossa própria força, a não ser que o Espírito de Deus habite dentro de nós. Se o Espírito de Deus habitar dentro de nós, nós seremos tal como Jesus. Então, esse é o desafio, irmãos, que busquemos uma vida cheia do Espírito. Amém?